bora mergulhar numa das histórias mais intensas do Antigo Testamento, que está lá no livro de 1 Samuel. É um relato forte, sabe? Sobre fé, sobre medo e sobre um erro de cálculo, um erro catastrófico que mudou completamente o destino de uma nação. E essa é a pergunta que, no fundo, move toda essa história, né? Pensa bem, será que um objeto sagrado, não importa o quão importante ele seja, pode, assim, garantir uma vitória numa batalha? Pois é, os israelitas resolveram testar essa ideia. E olha, as consequências foram terríveis. Então, tudo começa onde? Num campo de batalha. Israel está em guerra contra os filisteus, que eram, na época, seus maiores rivais. Os exércitos se posicionam, a tensão está no ar, só que o primeiro confronto acaba rápido, e de uma forma bem desmoralizante para Israel. E a dimensão dessa primeira derrota já é chocante. 4.000 homens. Não foi uma briguinha qualquer, foi um golpe duríssimo. E é esse choque que vai servir de gatilho para a decisão desesperada que eles vão tomar logo em seguida. Com o gosto amargo da derrota, os líderes de Israel se reúnem. Mas em vez de pararem para pensar, para ter uma reflexão espiritual sobre o porquê de terem perdido, eles bolam um plano. Um plano que na cabeça deles era prova de falhas. Um jeito de forçar a mão de Deus, por assim dizer. E tá aí a decisão que muda tudo. A lógica parecia fazer sentido para eles. Poxa, se a Arca da Aliança representa a presença de Deus, então levar ela para a batalha é como ter o próprio Deus lutando no nosso lado. Eles realmente acreditaram que só ter o objeto ali já garantia a vitória. E aqui está o ponto central de tudo, sabe? A arca nunca, jamais, foi pensada para ser uma arma. Ela era o símbolo mais sagrado da aliança, daquele pacto entre Deus e o povo. Era um lembrete da presença dele, das promessas. Usar a arca para tentar manipular um resultado foi um erro gigantesco de interpretação da própria fé deles. Bom, o plano entra em ação. A arca é trazida de Siló e a chegada dela no acampamento israelita causa reações imediatas e completamente opostas nos dois exércitos. Essa comparação é incrível. Do lado de Israel, uma explosão de alegria, de euforia. O texto bíblico chega a dizer que eles deram um grito tão alto que a terra estremeceu. A confiança deles foi lá no teto. Já do outro lado, com os filisteus, o que bateu foi um pavor absoluto. Dá para sentir o pânico na fala dos filisteus. Eles lembram das histórias, do poder do Deus de Israel, das pragas no Egito. É até irônico, né? Os inimigos de Israel pareciam ter mais noção do poder de Deus do que os próprios israelitas naquele momento. Mas aí acontece uma virada sensacional. Aquele medo que paralisava os filisteus se transforma numa determinação de vida ou morte. Eles se dão conta de que a única saída é lutar para não virarem escravos. O pânico vira uma coragem que vem do desespero. É lutar ou morrer. E então, a batalha acontece. E aquela grande aposta de Israel, aquela tentativa de usar um objeto sagrado como se fosse um amuleto da sorte, não só falha, como falha de um jeito espetacularmente catastrófico. Os números aqui deixam claro o tamanho do desastre. Se a primeira derrota já tinha sido um golpe pesado, a segunda foi um aniquilamento. As baixas saltaram de 4.000 para 30.000. A solução deles não só não resolveu nada, como multiplicou a tragédia de uma forma absurda. A notícia que chega do campo de batalha é uma pancada tripla, devastadora. Primeiro, o exército foi completamente derrotado. Segundo, os filhos do sacerdote Eli, que eram os líderes religiosos ali, morreram. E terceiro, o que era simplesmente impensável, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, foi levado pelo inimigo. A história agora muda o foco do campo de batalha. A gente acompanha um único sobrevivente, um mensageiro, correndo para Siló, o centro religioso de Israel, carregando as notícias que vão simplesmente destruir a nação. A imagem é muito forte, né? Um homem em sinal de luto, o portador da má notícia. A simples chegada dele já causa um grito de dor na cidade inteira, preparando o terreno para a tragédia que está prestes a atingir em cheio a família do sumo sacerdote, Eli. O que se segue é uma terrível reação em cadeia. A notícia se espalha como um rastilho de pólvora. Para o velho Eli, ouvir que a arca foi capturada é o golpe final. Para a nora dele, o choque de perder o marido, o sogro e a arca é demais. A dor é tão grande que ela morre no parto. E no meio de tanta morte, acontece um nascimento. Mas em vez de ser um sinal de esperança, o nome que o bebê recebe vira uma espécie de epitáfio sombrio para a nação inteira, Icabode.
um nome que vai ecoar por gerações, como um lembrete do que eles perderam. Essas são as últimas palavras da mãe. E elas resumem tudo. Não foi só uma derrota militar. Foi visto como uma catástrofe espiritual. O sentimento era de que a própria presença gloriosa de Deus tinha ido embora, tinha os abandonado. E isso tudo nos deixa com essa pergunta para refletir. Essa história tão antiga levanta uma questão que continua super atual. Onde é que a gente traça a linha? A linha entre uma fé genuína e uma superstição que tenta usar o divino para conseguir o que quer. É uma reflexão poderosa sobre a verdadeira natureza da fé e sobre o perigo de tentar colocar Deus numa caixinha.